Olá, muitíssima boa noite para quem está acompanhando aqui os vídeos. Eu fico muito feliz de se você está acompanhando, assistindo os vídeos aí. Fico muito feliz mesmo. Vim comentar hoje sobre um assunto que eu estava dando uma olhada há uns tempos atrás. E li um artigo hoje também, vou deixar ele na descrição aí. E é um assunto bem delicado, né? E o assunto é sobre trabalho remoto. Porque assim, a gente tem, a maioria das pessoas pelo menos, né, tem a noção de que trabalho remoto é uma coisa positiva, e de fato é, mas existe algumas coisas que a gente tem que conversar sobre isso, porque o trabalho remoto, ele muitas vezes traz um pouco de malefício, né? Tanto para mais volta da saúde mental, saúde física também pode ser agravada. Então a gente tem que conversar muito sobre isso, porque depois que a gente teve Covid, né, ali durante o finalzinho de 2019 até o final do mês do ano passado, meio do ano passado, né, a gente tá em 2023, então meio do 2022, ali estava terminando tudo certinho, e graças a Deus a gente conseguiu sair desse momento que foi um infortúnio para toda a humanidade, né, para todo todo mundo, né? E assim, com certeza deve ter mudado a forma de fazer business, a forma de fazer negócios de uma maneira muito hard, né? Então eu acho que essa optação para o trabalho remoto foi uma coisa muito boa e conseguiu mostrar para as empresas, principalmente daquelas que não exigem tanto processo manual de manufatura ali dentro da própria empresa, né? Principalmente voltado ali à área de design, à área de software, à área do pessoal que trabalha. Tem algumas pessoas também que trabalham eh, na parte do governo que também foi pro lado remoto, né? E depois que a pandemia acabou superando bastante ali os números de pessoas que estavam no remoto. E isso é muito bom. O remoto ele traz ali uma diversificação, uma flexibilidade muito bacana, né? Então ali um dos benefícios do trabalho remoto é que você tem mais tempo com a família, tem, né, um tempo ali de como você não vai ter que pegar ônibus ou nem carro, tempo de ficar com sua família, de ficar com seu filho, às vezes fazer aquela saída, às vezes praticar um esporte, praticar atividade física. Isso é bom, isso é muito legal. O problema que a gente encontra dentro do trabalho remoto, também nesse aspecto, é que a gente fica muito sentado, né? Muito muito parado, às vezes a gente se auto-sabota, né? A autossabotagem dentro do trabalho remoto também é muito constante, né? Então a gente tem esses desprazeres aí. Então, como eu falei, a gente não tem o trajeto até o trabalho, então a gente ganha aí, tem gente que mora em grandes centros e leva aí de duas, 3 horas de ida e volta ali, né, pro trabalho, isso é bem bacana. Só que a gente perde em alguns campos, né, como eu venho falando aí. E tem a questão do trabalho remoto, que é a flexibilidade de tempo. A flexibilidade de tempo é você poder, por exemplo, entrar um pouquinho mais tarde, às vezes e fazer depois até um pouquinho, entrar um pouquinho mais tarde, depois sair um pouquinho mais tarde. É você conseguir, por exemplo, quando você está muito cansado, muito mal, ou às vezes está doente, fazer ali 30 minutos depois do almoço, e depois dos 30 minutos fazer 30 minutos depois na hora de sair, sabe? E assim, o modelo de home office ele tem que vir acoplado junto é, com uma organização empresarial muito forte, sabe? Porque às vezes você dá a liberdade do trabalho home office pro empregado, né? Você acaba tendo um processo de desconfiança. Às vezes da pessoa não está rendendo tanto, às vezes da pessoa não está conseguindo entregar os projetos. Então eu acho que olhando pelo lado do empresário agora, da pessoas que empregam os designers, o desenvolvedor de softwares, marketing. Então, assim, as pessoas que empregam eles, olhando pelo lado deles, eu acho que eles têm que acoplar junto com isso uma organização e um método
de metas e de ver como tá cada time dentro da empresa. Porque às vezes fica aquela desconfiança, pô, vou deixar ele em casa, será que ele vai conseguir render? Será que não tem alguma coisa que está prejudicando a empresa? Porque a empresa na verdade é um grande time, né? Então assim, se uma parte do time ou qualquer, é, sabe, área dentro da empresa tiver mal, tiver prejudicando, isso vai acabar puxando para baixo todo o resto, sabe? Então, puxando para baixo todo o resto, aí acaba que uma demanda fica presa, não consegue passar para outro setor. Então, a gente tem que sempre igualar, manter o equilíbrio mesmo com o trabalho home office. Porque muitas vezes as pessoas que estão trabalhando home office é só um setor, sabe? Não é todos, porque tem setor que não tem como trabalhar home office mesmo. Então, você tem que ter o alinhamento ali, a determinação, a junção desses ideais, sabe? Isso é muito interessante. E outra coisa muito bom do trabalho home office é que quando a pessoa trabalha home office, ela consegue ter, né, ou manter ali uma renda a mais, né? Ela consegue ali fazer um business externo, consegue ali fazer alguma coisa para vender, consegue ali às vezes até empreender mesmo, assim, no quesito de comprar coisas e revender. Então você tem esse tempo aí, esse tempo de flexibilidade que você consegue estar trabalhando e fazendo isso ao mesmo tempo, sabe? E às vezes a demanda é muita, né? E tu não consegue ali administrar tudo, mas às vezes tu consegue. E isso, né, dá uma flexibilidade de ganho, aí acaba que a gente consegue ter uma rentabilidade muito melhor, né, no final do ano, às vezes ali é um ganho muito maior. E uma coisa muito ruim do home office para quem trabalha, né, principalmente para fora do Brasil, é o fuso horário, que demora até você conseguir se adaptar, porque às vezes a pessoa, né, trabalha para uma empresa da Europa e o fuso horário é tipo 4 5 horas e ela tem que acabar acordando um pouquinho mais cedo e, né, daí tem todo um processo de você se acostumar com a rotina. Eu acho que home office é muito disso, é muito de rotina. É muito de você ter a disciplina de saber que você tem um trabalho ali, tem que acordar todo dia dentro da sua casa e fazer aquilo, sabe? Então, a partir do momento que a pessoa colocou isso, né, tem isso certo na vida dela, uma coisa acaba ficando uma coisa muito natural. Mas você alinhar isso com os trabalhos de casa, né, com os afazeres ali de limpeza, os afazeres ali de arrumação, né, no total, no geral, assim, acaba que, né, dá um conflito, né, tem ali um conflitozinho, porque você tem que ser muito organizado, né. Eu tenho um vídeo falando sobre organização aqui que eu uso muito e, né, se você quiser dar uma conferida. E é muito bacana você ter essa organização, porque eu acho que não só para quem trabalha home office, mas para quem trabalha normal mesmo nas empresas, é a melhor coisa você ter essa organização, né? Essa organização de você separar horário, de você conseguir, às vezes, conversar com o teu chefe, sair um pouquinho mais cedo para fazer aquela academia, trocar, né? Ou aquele happy hour com o pessoal. E assim, o veredito que eu dou é um veredito que eu falo por experiência própria, por já ter trabalhado numa empresa física, né, nesse mundo empresarial aí, no mercado louco. É, a gente tem que chegar numa conclusão em que, na minha opinião, o híbrido seria o perfeito. Porque quando a gente trabalha em home office, a gente não tem tanto contato com outras pessoas. E eu acho que esse contato, esse networking, sabe? Que você faz, que você cria, né, esse laço que você cria com outras pessoas é muito importante, sabe? Assim, é muito gratificante, né? E você consegue criar uma amizade realmente com a sua equipe, criar ali um laço afetivo muito bom, sabe? Então, assim, esse é o lado negativo do home office. Um lado assim que eu vejo que é o mais negativo. Você não ter essa intrusão, não ter esse afeto com as pessoas, assim, porque é tudo muito abstrato, muito líquido, você não consegue conversar com a pessoa diretamente olhando no olho ali, sabe? E às vezes demora alguma demanda também, porque quando você está na empresa é só você chegar ali no ramal ou ir ali na sala da pessoa e falar, ô, preciso dessa demanda aqui agora, tal. E assim, é mais rápido, né? Mas
assim como eu já falei dos benefícios do home office aqui também. Então, assim, na minha opinião, seria chegar. O perfeito mesmo sempre vai ser o híbrido. Porque você vai ter aquele contato do networking, aquele contato às vezes com o cliente, aquela pessoa que você está resolvendo o problema mesmo, sabe? Então você pega, por exemplo, a pessoa que faz software, a pessoa às vezes sabe o problema que está resolvendo, mas não sabe especificadamente ali, sabe, no final mesmo, que problema que ele está resolvendo. Às vezes a pessoa trabalha com software rural, por exemplo, que trabalha com pesagem, sabe? Aí a pessoa, né, nunca foi ali e tal, ver como é que é a pesagem mesmo. Então assim, tudo fica muito abstrato, né, dentro ali da sua casa, no home office. Então, a melhor coisa mesmo, às vezes, é você passar 2, 3 dias no escritório, né? Então, a melhor coisa, na minha opinião, sempre vai ser o híbrido. Porque tem ali, faz 3 dias home office, 2 dias híbrido, né? Ali para você ir na empresa, trocar uma ideia, ver como é que tá o fluxo, vendo que você pode ajudar, né? Então, assim, os colaboradores que pensam assim, né, nesse networking, nesse entrosamento entre a equipe, eu acho que acaba tendo uma evolução muito maior no mundo empresarial do que aquele que só quer fazer o trabalho dele e foda-se o resto, sabe? Então, assim, a gente tem que muito olhar por essa causa humana também, que eu acho muito interessante. E é isso. Eu acho que o híbrido seria a opção que deveria ser feita em todas as empresas, né, no limite do possível. E eu fico muito feliz de você ter assistido esse vídeo e até a próxima. Obrigadão.